Voltou, o áudio voltou, né? Tá, bom dia. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma vez uma oração, porque a gente orou e ficou o áudio sem o áudio, depois a gente edita aí o vídeo, tá bom? Feche seus olhos, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7, Vida no Campo, tá ok? Feche seus olhos, nós vamos orar. Tá bom, obrigado. Vamos orar agora. Maravilhoso Deus, Pai querido, nós vamos estudar sobre a vida no campo. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde. E agora, Senhor, capacita-nos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, um bom dia a todos. Eu acho que agora o áudio está funcionando. Agradeço aí por ter colocado. Eu pensei aqui que estava funcionando, mas agora acho que está funcionando. Vida no campo. O que seria vida no campo? E a mensagem de hoje a gente vai falar sobre vida no campo e amanhã nas cidades. Então, se você mora na cidade, se você mora no campo, se você mora numa cidade mais simples, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, sobre o que Ellen White fala, sobre qual é o ideal de Deus e quais são os planos que o Senhor tem para mim e para você, tá bom? E a gente vai explicando aqui. Na primeira parte diz assim, olha só como Deus criou Adão e Eva. Embora tudo o que Deus criou fosse belo e perfeito, página 83, para que nada parecesse estar faltando sobre a terra, Deus criara para tornar Adão e Eva felizes. Ele manifestou seu grande amor plantando um jardim para eles. Uma parte do seu tempo deveria ser passada em ditosa ocupação de cultivar o jardim e a outra parte em receber visita dos anjos, ouvindo as instruções em ditosa meditação. Seu trabalho não era cansativo, mas agradável e revigorante, e este belo jardim deveria ser o seu lar, sua residência especial. Aqui a gente percebe que quando Deus criou o mundo, criou tudo, Deus criou um jardim, e Ellen White pega essa ideia do jardim em que, mesmo lá no paraíso, tudo foi criado de maneira perfeita para Adão e Eva, para eles serem felizes. Ainda assim, Deus criou um jardim para eles guardarem, cultivarem, mexerem, né? Não necessariamente mexer na terra, mas mexer ali nas plantas. Você já viu aquelas pessoas que gostam de mexer com as flores, mexer com as suas coisas? Às vezes tem uma casa, e na casa tem um pouquinho de terra, e aí tem aquelas plantações, rosas e tal. Então, eu entendo que é a partir desse princípio que Ellen White começa a abranger mais sobre o lugar das cidades e lugar dos campos. Olha só o que diz na página 84. Longe das cidades, saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter o jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescer e aprender as lições de pureza. Também diz assim, o Senhor recomenda que seu povo fixe residências longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados, ou seja, quanto maior a cidade, mais pecados, né? Mais pecadores, mais pecados. E se é mais pecados, algumas cidades sofrerão juízo antes de outras. Ou seja, o aumento da violência, o aumento da maldade, né, vai destruindo, principalmente as grandes cidades, as grandes capitais. E essas grandes cidades e grandes capitais serão destruídas, cairão fogo e enxofre proporcional. Então, significa que, por que deve sair das cidades? Para não perder antes do tempo. Você vê alguns lugares, por exemplo, eu vejo na cidade de Campos, que não é uma cidade grande como uma capital, mas já é uma cidade bem desenvolvida. Tem uma praia na região de Campos em que o mar já tomou. E cada vez que passa, o mar vai tomando mais. Eu acho que é Atafona, praia de Atafona. Eu acho que é praia de Atafona. Então a gente percebe o seguinte, imagina, a pessoa vai e compra uma casa, ou uma casa não, né? Hoje é tudo prédio, um apartamento de frente para a praia. E imagine com o passar dos tempos, o mar vindo, o mar chegando, como nesse local lá. Eu sei que eu já vi isso, vi uma vez uma casa toda só já sem as paredes,
porque o mar está batendo, está batendo, está batendo e está avançando. Mesmo que bote areia, bote isso, bote aquilo, o mar está avançando. Então é isso que Ellen White fala. Imagina todo o seu investimento, todo o seu dinheiro gasto ali, você está perdendo. Não estou dizendo que quem mora nas praias vão perder assim tudo. Mas um exemplo, lá na cidade de Atafona, Praia de Atafona, na cidade de Campos, lá no Rio. Então, em muitos outros lugares, vão cair pragas e você vai ver a sua cidade destruída. E Ellen White ainda diz assim, quando destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar a questão de algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão construir casas nessa mesma cidade destruída. Ou seja, a cidade acabou, houve algum problema lá, de uma praga, não das pragas do Apocalipse, mas de alguma coisa. Agora está tudo barato, porque houve isso, houve aquilo, é a hora de a gente comprar. Não pense que é essa a vontade de Deus, é isso que a Ellen White está dizendo. O que ela orienta, página 85, como Enoque? Olha só. Como guardadores dos mandamentos de Deus, devemos deixar as cidades como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Então, a orientação é, se possível, lógico, às vezes você já tem a vida inteira num local, se dá para você se adaptar, faça essa adaptação. Se não dá, planeje com calma. Você consegue mudar um emprego? Você consegue, se a sua empresa tem outros lugares, um local mais afastado? Normalmente as pessoas querem ir para as grandes aglomerações. Então se prepare. Você tem uma família? Converse com a sua família, certo? Olha, estamos pensando em ir para tal lugar. O que vocês acham? Estamos pensando em buscar uma coisa mais, não mais simples, mas uma coisa que assim com menos violência. Eu acho que hoje a maior de todas as agonias no nosso coração é a violência, é você escapar da violência, é você escapar da influência do mal, não é isso? É assim que eu penso. Quando você vai morar numa cidade ou num local, qualquer lugar, você tenta ver um local bom, um local aprazível. Ellen White fala sobre isso também, o local que tenha recursos, nas pequenas cidades e sem violência. Lógico, você olha, né? Você não conhece a cidade, você está chegando, você está vendo, não, eu acho que aqui não vai ter violência. Você não compra normalmente, ou você vai morar no lugar, não, aqui é o lugar mais violento da cidade. Que bom, eu vou morar aqui. Vou botar uma câmera, vou botar cachorro, vou botar cerca elétrica. É assim que você faz? Você não faz assim. Você pensa no local, mesmo na cidade, no local onde você imagina que não vai ter. Agora, morando lá, você vai perceber se é ou não é violento. Olha, continua dizendo assim, olha, deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus, eu entendo que é um anjo falando para ela. Não serão advertidas as cidades? Sim, página 85, mas não porque o povo de Deus morar nelas, mas por visitá-las para adverti-las ao que está para sobrevir sobre a terra. Então, assim como Enoque morava, né, nas montanhas e descia e todos os dias falava com as pessoas, assim é o ideal nos dias de hoje. O ideal, às vezes, nem sempre dá para conseguir. Então, o que a Ellen White está dizendo, você pode morar nas pequenas cidades e trabalhar na cidade maior, aquelas cidades dormitório, né, cidade próxima. Você vê que, por exemplo, em São Paulo, em Vitória, mesmo na Grande Vitória, no Rio de Janeiro, existem algumas cidades um pouco mais afastadas. Na Grande São Paulo, até as cidades menores já são muito desenvolvidas. Então, mas olha o centro, olha a angústia. Indo para o sul nas férias, a gente sempre passa ali por São Paulo, ali é um mundo. Mundo de carro, até no domingo, feriado, não tem escola, mas é cheio de carro, anda e para, sabe? Muitas pistas. Se você errar um sinal, você tem que andar. A gente não conhece, usa os GPS, sabe? É essa a vontade do povo de Deus para o povo? Não é, sabe? No Rio de Janeiro mesmo, tem lugares mais separados, em Belo Horizonte,
Tem um local chamado, acho que é Lagoa dos Ingleses, já saindo de BH, vindo para o Rio. É próximo. Ou seja, dá para você morar. Rio de Janeiro também tem lugares mais afastados. Próprio Itaipava, que hoje já é bem mais badalado do que o interior. Mas ainda assim, quando você compara uma coisa com a capital, você vê completamente a diferença. São Paulo também, tem outras cidades menores, sabe? Que você. Então, eu estou falando aqui porque sempre tem gente que mora nos grandes centros. Se dá para sair, saia. Dá para você morar fora e trabalhar dentro, sem que isso seja cansativo, faça isso. Quem mora nas grandes cidades pega ônibus, tem trânsito. E muitas vezes você morando fora, o trânsito talvez não seja tão grande quanto em alguns pontos na cidade, mas porque você mora dentro da cidade. Então, cuidado. Se dá para fazer isso, faça com mais calma. Agora, é lógico, existem outras cidades com menos habitantes, umas cidades menores, em que as pessoas já moram, alguns irmãos, eu já fui pastor de cidades menores, em que já moram ali e as pessoas muitas vezes imaginam, não, é a hora de ir para o campo, pastor? Será que é agora de ir para o campo? Pense e pondere, tá? A mensagem de Deus é que a gente deve morar no campo, no interior e trabalhar nas cidades. Olha só, página 85. Por enquanto, alguns serão obrigados a trabalhar em Chicago. Ela está colocando um exemplo lá, que a gente pode usar para nós. Estes, porém, devem estar preparando centro de trabalhos em distritos rurais. O Senhor quer que o seu povo olhe ao redor de si e adquiram lugares humildes, não dispendiosos, como os centros de trabalho. E em tempos, lugares maiores lhes hão de vir a atenção, os quais poderão adquirir por preços surpreendentemente baixos. Por que Ellen White está falando para a gente ir para o interior ou para as cidades menores? Porque lá você consegue, pelo mesmo valor de alguma coisa lá na cidade, uma coisa maior. Ela está falando aqui, no caso, para avançar a obra. Você começa em alguma coisa mais simples, depois você junta dinheiro, você vai... E na cidade, tudo é muito mais caro. A vida é muito mais cara. Ellen White ainda fala assim, das instituições nas cidades têm que pagar um salário maior. É ou não é verdade? Você vê questões de aluguel. Eu me lembro quando eu comportava. Eu não sei quanto está hoje o aluguel no Rio, por exemplo, mas eu acho que é muito caro o aluguel. Principalmente para onde eu moro hoje. Até em relação em Vitória mesmo, quando se compara, as cidades são muito mais caras. Agora, eu me lembro que eu comportava na Rocinha. Sabe, Rocinha? Favela lá no Rio de Janeiro, uma comunidade e tal. E lá é um mundo, lá tem tudo. E eu me lembro que eu entrei numa casa lá na Rocinha para vender o livro, e a pessoa naquela época, isso tem uns 18 anos, 17 mais ou menos, ela pagava R$600 o aluguel para uma kitnet na Rocinha. A vista era maravilhosa, você via ali a praia de São Conrado, realmente você via os prédios bonitos ali na frente, mas olha, há mais de 15 anos atrás, na Rocinha, lá em cima, numa kitnet, numa porta em que, tá vendo vocês, eu estou sentado na minha casa e o celular está de modo paisagem me gravando. Pois a porta que eu entrei era assim, eu tinha que me abaixar e entrar nesta casa. R$600 o aluguel. Quando eu olhei, mas nem falei para a pessoa, mas nem porta tem. Aí a pessoa ficou, mas ou eu moro aqui para eu ir na casa do meu patrão trabalhar, ela trabalhava de empregada, ou eu tenho que morar muito longe e aí eu vou gastar muito dinheiro de ônibus. Então note como é que em muitos lugares a vida na cidade. Fora o aluguel. Então, por exemplo, uma empresa que tem recursos e paga, às vezes, ajuda a custear o aluguel, mesmo que desconte do funcionário alguma parte, alguma contraparte, ainda assim é muito caro. A irmã Margarete está falando que o aluguel no Rio é caro. É caro, sabe? A gente conhece pastores e fala, e é alto.
muito alto. Então, imagina, se é alto o aluguel, imagine o valor dos imóveis. Então, você junta toda essa economia com a sua família e vai comprar. Se você já tem, é uma coisa. Agora, quando você for comprar, aí o conselho é, compre nas pequenas cidades, pelo menos nas pequenas cidades. Aí eu vou continuar lendo, olha só, o ambiente nas cidades, ela constitui muitas vezes perigo para a saúde. Estar constantemente em contato com doenças, predomínio de ar poluído, água e alimentos impuros. Um dia desses aí, a água, estou falando do Rio, né? A água contaminada lá, sabe? Aí, aqui, onde a gente mora, por causa do Rio Doce, pelo menos nas cidades onde a gente tem passado, Baixo Guandu, Colatina, a água mineral o tempo todo. A gente tinha filtro, aquele purificador, a gente não confia. Muitos têm e usam. Outros, pastor, eu vou tomar, não tem problema nenhum. Mas a maioria, não, é água mineral, compra água mineral. Agora, imagine se a água mineral que a gente compra está contaminada. A gente não sabe. A gente confia, a gente vê a marca, a gente tenta, compra aquele galão melhor, a gente tenta imaginar isso. E a gente tenta fazer o nosso melhor. Então, nas cidades, a gente compra, mas é o que está aqui, olha. Água poluída, ar poluído, alimentos impuros. Normalmente, quem trabalha nas cidades, come nas cidades. Você pode, vez ou outra, bate uma fiscalização em shopping, em não sei o quê, e aí descobre que aquela casa, aquele restaurante que tem valor, estava com alguma comida contaminada, alguma coisa vencida. Não é assim que às vezes a gente vê a fiscalização batendo? Então, note, essa vida faz com que a gente acumule estresse, nervosismo, ou não, ou a vida é boa. Então, é nesse sentido que está falando. Eu vou terminar aqui. Olha só, eu quero ler mais duas partes. O texto, o vídeo aí parece que está grande, mas nos primeiros momentos ficou sem áudio, tá? Então, acho que demorou aí uns 5 minutos até eu perceber que estava sem áudio. Tentei ver aqui, acho que agora está com áudio, está funcionando normal. Mas olha só, página 89 diz assim, ó, os que têm ao seu cargo o trabalho nas escolas em Graceville, no Alabama, deveriam ver em que pode ser feito por estas instituições, está falando das instituições da igreja, naquela época, para se estabelecer as indústrias, de modo que o nosso povo, desejoso de abandonar as cidades, possa obter modéstias casas, sem grande dispêndio e recursos também de encontrar emprego. Ou seja, Ellen White está aconselhando ali, em algum contexto, de fazer indústrias, acho que o contexto aqui é indústria de alimentos, como se fosse super bom, mas indústrias no interior, para que pessoas, irmãos de igreja que querem trabalhar e sair das cidades possam ir para esse local, procurar emprego, conseguir, de repente, trabalhar também ali. Então, note, a gente vê lá no Edessa, né, aqui perto de nós tem o Edessa, tem pessoas que moram ali, tem muitos adventistas. Você vai lá no IPAI, muitos adventistas. Eu estudei, eu fiz a pós-graduação em Lavras. Lá em Lavras também, é uma cidade menor, né, não é no grande centro de Belo Horizonte e tal, é uma cidade menor, e tem casas ali de irmãos de igreja. Conselhos de Ellen White. Tem uma instituição, no interior, ela fala, olha, vamos fazer algo para criar empregos para que as pessoas que querem largar a cidade possam ir também para o interior. Porque a grande questão é essa. Por que as pessoas muitas vezes se sujeitam a viver de qualquer jeito na cidade? Por causa do emprego. E vive refém. Se perder o emprego, como é que vai manter as coisas? E aí entra em desespero, entra em colapso. Então, não dá tempo. Muitas vezes, imagina, a pessoa está trabalhando. Não, eu quero mudar para a cidade, para o interior. Vai mudar como? Só olhando no jornal? Você tem que conhecer a cidade, você tem que ir, você tem que pesquisar. Emprego. Então, quando você consegue uma transferência, é uma coisa. Quando você não consegue, é outra. Eu, como pastor, a gente muda.
ora para uma cidade maior, ora para uma cidade menor, mas a gente é transferido. É muito diferente, eu concordo, de muitos irmãos que já têm o seu emprego, até das cidades menores, dos irmãos que já têm emprego nas cidades menores que querem sair. E não têm condições de sair, porque como é que vão procurar emprego? Então eu termino lendo o último ponto aqui, a gente vai fazer oração. Olha só o que diz nesse último ponto. Olha o que Ellen White fala das cidades, da vida também no campo. Mortonville é uma cidade que tem muitas vantagens. Está cercada de belos pomares, o clima é ameno, pode ser cultivada frutas e hortaliças de todas as espécies. E a cidade não é grande, mas tem luz elétrica. Ela está falando da época dela, né? Imagina, 1800 já com luz elétrica. A cidade não é grande, mas tem luz elétrica, 1900 na verdade. A cidade não é grande, mas tem luz elétrica, carros de transportes, mala postais, né, correios e muitas outras vantagens que só podem ser vistas nas grandes cidades ou nas cidades importantes. Então eu termino esse momento dizendo o seguinte: se programe. Você mora numa grande cidade, se programe para ir para uma cidade menor, até por causa de violência. Você mora numa pequena cidade, se dá para você comprar um pedacinho de terra, compra um pedacinho de terra. Você quer ver uma coisa? Uma vez, até é questão de terreno de velório, de cemitério. Nas grandes cidades, ou a família já tem, ou você tem que comprar, alugar, sei lá como é que vai funcionar, porque é muito caro. Nas cidades menores, é tudo mais barato. Então, por que ir para as cidades menores? Para evitar violência, influência dos nossos filhos, sabe? Quem é pai faz tudo pelos filhos. Eu vejo aqui, eu estou vendo algumas pessoas aqui que são pais. Faz ou não faz? A gente trabalha, a gente compra as coisas, a gente junta para deixar para eles. Ou para que eles tenham uma vida melhor do que o que a gente teve. Não reclamando da nossa vida. Eu não reclamo, mas do que eu já tive. Sabe? Eu acredito que você também. Ou se você era simples e agora você conseguiu recursos e tal, você trabalha para deixar algo para os seus filhos. Mas de todas as coisas, você comparando uma cidade grande com uma cidade pequena, a cidade grande influencia para o mal muito mais. A cidade grande faz com que os nossos filhos se corrompam. Tem muitas festas, muitas. E vez ou outra um amigo vai chamar. Ah, mas no interior também tem. Tem, é verdade que tem, mas não é igual. Então, tem violência, polícia, assassinato. Tem nas pequenas? Tem, mas tem mais tranquilidade. Então, enquanto você buscar tranquilidade, que você quer ver uma coisa hoje? Eu estou morando na cidade de Colatina. Hoje é feriado, o comércio vai abrir a partir de amanhã, porque tem casos aqui, mas não tem muitos casos, então o governador colocou limites, até 100 mil habitantes com tantos casos, acima de 100 mil com tantos casos. No caso de Vitória mesmo, que é a minha capital aqui, vai continuar tudo fechado. Agora, imagine para alguém que depende dessa renda. Está morando numa grande cidade, paga um aluguel muito mais caro do que pagar um aluguel aqui e vai voltar a trabalhar aqui, quem mora aqui, primeiro do que lá. Então, essas dificuldades vão surgindo cada vez mais. Cada vez mais. Então, as cidades do interior, que o governador viu que não há necessidade de ficar totalmente fechada, eles vão abrir o comércio. É lógico, é de um horário a tal horário. Mas para quem não está abrindo nada, você ter a oportunidade de trabalhar 2, 3 horas, você vai trabalhar feliz e o povo vai para a rua. Tem que botar agora máscara, é verdade, mas o povo vai comprar, está querendo comprar as coisas. Imagine em outros lugares que a pandemia está muito maior, não tem. Então, assim, as aglomerações das grandes cidades agora causam tristeza. E as aglomerações das pequenas cidades agora causam alegria, porque a pessoa tem o direito de ir e vir melhor neste momento. Por favor, tá? Sem comparações, nem o que eu estou querendo dizer, não. Eu estou querendo dizer isso. Compare uma cidade com a outra. A minha função aqui não é nada política, a minha função aqui é religiosa. Compare uma cidade com a outra. Nessas horas em que as grandes cidades estão tudo fechadas porque precisa para combater, as cidades menores, pelo menos aqui no Espírito Santo, o governador decretou.
vão poder abrir a partir de quarta-feira. Então, não é uma vantagem agora? Então, pense com carinho. Se dá para você mudar, mude. Se não dá para mudar, se planeje, tá? Não faça besteira, não diga assim, eu recebi o sonho de Deus, eu vou agora. Converse com a sua família. É sozinho? É uma coisa. Você já mora na cidade? Você já... Cuidado. Então, faz o seguinte, planeje. Planeje. Em algum momento Deus vai abençoar, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, vamos orar aqui. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos muito a Ti as bênçãos. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e agora nos dê a certeza do Teu perdão. Amanhã nós vamos falar da vida nas cidades. Hoje a gente falou o capítulo 7 de Eventos Finais, a vida no campo. Então nos ajude a meditar, a sonhar, a ver as coisas da maneira correta e nada no desespero, Senhor. Te pedimos essas bênçãos, nos dê um bom dia na Tua presença. Hoje é feriado nacional, então abençoe aqueles que estão também, vão fazer planos, vão fazer alguma coisa, que a Tua mão e a Tua paz esteja sobre nós, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Hoje à noite nós teremos a nossa live às 7 horas da noite, fazendo um apanhado dos 2 últimos dias, tá bom? Do capítulo 6, que era a vida devocional do remanescente e a vida no campo. E amanhã novamente às 15 para as 7 da manhã. Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Bom dia a todos, tá bom?